Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Nos últimos tempos, em razão de diversos acontecimentos nacionais e mundiais, muito se falou sobre a ética. Não importa se tratamos de órgãos e entidades públicas, empresas privadas ou pessoas, a tendência é que o comportamento ético seja cada vez mais exigido. O mesmo irá acontecer no mundo digital. Todos serão cobrados sobre seus valores e princípios quanto ao tratamento de dados pessoais e às formas de relacionamento digital. Para entendermos melhor quais os impactos da ética digital para nós, advogados, eu conversei com a Roberta Codinhoto. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Empresarial e em Administração Jurídica e especialista em negociação pela Harvard Law School e em Compliance pelo INSPER. É executiva jurídica e de compliance e integrante da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. É também vice-presidente do Instituto Brasileiro de Integridade Pública e treinadora voluntária da Alliance for Integrity. Vamos nessa? Roberta, seja bem-vinda ao Direito 4.0. Hoje nós vamos falar de um tema que, ele cresceu bastante nos últimos tempos. A gente tem falado cada vez mais sobre ética, Os eventos mais recentes aí do país fizeram com que todo mundo, pelo menos, em algum momento, começasse a refletir sobre a ética, o que as condutas das pessoas estavam, o que as pessoas estavam fazendo, como elas estavam agindo, e aí tanto dentro a gente fala do âmbito particular, quanto do âmbito público, principalmente. Essa discussão recentemente, ficou muito fervorosa, assim. E aí hoje nós vamos falar sobre ética digital. Como que se dá esse salto entre a ética, essa preocupação com a ética, essa discussão com a ética para a ética digital, para começarmos a pensar assim, a ética ela não é só isso dentro do mundo físico, não. Tem questões digitais aqui que a gente precisa tratar também. Como que se dá esse salto do mundo físico para o digital? Gustavo, é um prazer estar com vocês, então muito obrigada por essa oportunidade. E acredito mesmo nesse salto que você falou, Nós temos sido submetidos aí a 2 anos muito desafiadores, então se nós olharmos tudo que tem acontecido, nós vamos conseguir compreender esse fenômeno de olharmos para a ética de uma forma diferenciada e também entendemos esse conceito, acho que da ética digital, como você bem colocou, Nós passamos, eu acho que a pandemia nos trouxe um pouco dessa reflexão, que nós passamos a olhar mais para o coletivo do que para o individual. Então, lógico, apesar de todo o sofrimento trazido pela pandemia e as perdas que nós tivemos, esse cenário pandêmico ele acabou nos impulsionando para olharmos, então, para o coletivo de uma forma diferenciada. E quando que a gente analisa esse cenário, as pessoas passaram a observar mais o coletivo, nós podemos usar como exemplo o fato de uma empresa, durante a pandemia, ter feito rescisões coletivas de contratos de trabalho, Aquilo que era legalmente possível, então nós estamos falando de um cenário que é legalmente possível, então a empresa adotando as medidas corretas e pagando aí as rescisões dos seus trabalhadores, ela poderia fazer isso, mas isso passou a ser questionado diante do cenário, durante a pandemia, como imoral. Então nós tivemos empresas que foram extremamente abaladas aí com sua reputação e tiveram questionamentos nas redes sociais, justamente pelas decisões tomadas nesse cenário pandêmico. Ou nós podemos ainda refletir sobre o direito de comprar quantos itens nós quiséssemos no supermercado, ou que eu entrasse no supermercado e comprasse quantos itens de higiene eu quisesse, mas se faltasse para os demais, será que o meu direito individual, e que nem era limitado por lei, não tinha uma lei que proibisse eu entrar e comprar todo o álcool gel do estoque do supermercado, mas o meu direito individual, ele deveria prevalecer? Então, é nesse sentido que a própria pandemia nos fez a olhar esse cenário ético e cada vez mais nós temos questionado essa atuação, como nós atuamos enquanto coletividade. Então, como as empresas atuam em prol dos seus stakeholders, e como nós atuamos enquanto sociedade.
E esse cenário está cada vez mais evidente, e acredito que, em virtude disso, a gente consegue hoje, né, discutir esse tema da ética digital. Ótimo, e é isso mesmo, né? Esse passo, né? A gente começou teve uma discussão muito grande por conta de eventos políticos, né? Há alguns anos atrás, a gente discutindo ética, aí vem a pandemia, igual você disse, e aí a gente se depara com várias, né? Nós nos deparamos com várias situações que até então a gente, né, jamais pensaria que nós iríamos nos depararmos, como você muito bem disse, o exemplo do papel higiênico aí, que ficou famoso, né, e tudo mais, e a gente começa a agregar esses conhecimentos, né, e agora a gente tem, então, que falar, eu acho que seria também mais subir um degrauzinho aí na escada para falar sobre ética digital. Então, assim, o que é, afinal de contas, ética digital? Muito bom, né? Então a gente trouxe esse contexto desta reflexão, né? Que nós estamos tentando olhar para esse cenário de uma atuação mais ética e onde entra a atuação ética digital, né? A sociedade passou a cobrar por um determinado padrão de conduta empresarial, né, uma ética digital dessas empresas e passou a olhar para o foco de atuação, como elas estão se manifestando. Então, hoje é comum, por exemplo, e nós não víamos isso antes, pessoas acompanharem CEOs de empresas nas redes sociais. Então, os CEOs viraram influencers, né? E como eles se manifestam chama muito atenção. Podem ser até adorados ou recriminados por isso, né? Ou, por exemplo, de que adianta ter um lindo código de conduta ética publicado no site se as ações do dia a dia daquela empresa, elas não estão em conformidade. Então, ela divulga uma página linda, mas no dia a dia ela toma decisões completamente equivocadas. Recentemente, uma cervejaria teve uma demanda de um prestador de serviço, de uma pessoa que tinha há anos, né, um contrato de prestação de serviços, e que foi rescindido, e ele usou justamente, né, o argumento de que a empresa pregava determinadas condutas socialmente responsáveis, mas na prática não colocava aquilo, né, no dia a dia com o relacionamento com seus parceiros de negócio. Então, veja que ponto, né, nós estamos sendo cobrados com relação àquilo que nós pregamos e aquilo que nós falamos, né? Então, de que adianta ter essas políticas bem escritas, ter todo esse instrumento, esse aparato de transparência no site? Então, eu informo no relatório de sustentabilidade, todas as minhas boas práticas, mas no dia a dia eu não respeito a privacidade dos dados dos clientes e consumidores, né? Ou eu atuo com decisões de forma distinta daquilo que está previsto ali nos meus códigos. A gente viu também recentemente os famosos cancelamentos aí, né? Você citou uma coisa que eu acho que tem muito a ver, que agora as pessoas querem acompanhar as pessoas têm interesse por pessoas, né? Não tem interesses por empresas abstratamente, né? A Apple tem o Steve Jobs, cada um tem o seu ícone, assim, que as pessoas gostam de saber e, enfim, procuram saber da vida da pessoa e vão fazendo uma conexão e tal. E aí vem os cancelamentos, né? A gente viu muita coisa aí de pessoas com posicionamentos, às vezes preconceituosos, com condutas até ali meio que no limite, que você não sabe nem, né? Fala, pô, mas será que ilegal não foi? Mas será que é imoral? E aí entra essa questão da ética e empresas, ações caindo das empresas, pessoas perdendo milhares de seguidores no dia a dia, nas redes sociais, enfim. Tudo isso faz parte de um arcabouço que é uma coisa que não está previsto. Eu não tenho ali, né, uma sanção jurídica específica para aquilo, mas as empresas às vezes estão sofrendo até mais por essas condutas e por falas lamentáveis de algum representante, de algum, né, CEO, de algum funcionário, do que a gente teve casos de seguranças de supermercado que causaram, enfim, isso tudo está tendo um impacto muito grande. Como que isso se encaixa, tudo isso, todas essas peças de, olha, eu tenho ali a minha missão, eu tenho os meus valores, mas ao mesmo tempo, se eu estou pregando alguma coisa, a partir de agora, nesse novo cenário, nesse novo mercado, eu começo a ser exigido pelos consumidores e pela sociedade de uma forma em geral, que eu
as minhas ações e as dos meus funcionários, dos meus representantes estejam de acordo com tudo isso. Agora não basta só colocar, como você disse, né, no site lá, uma política linda, maravilhosa, mas na prática tô mandando spam todo dia para todo mundo. Isso não funciona mais, né? Não, com certeza, né? Eu preciso ter esse compromisso de que o meu posicionamento ele se reflete na prática, né? É lógico, a gente não vai concordar, Gustavo, com essa questão de você retribuir uma ação pela outra. Então, eu venho também questionando que a gente tem cobrado um posicionamento ético e respeitoso, e muitas vezes, né, para discordar do posicionamento que eu acredito que não foi respeitoso, a gente comete desrespeito também. Então, a gente sempre precisa alertar com relação aos cuidados disso. Acho que as pessoas têm usado as redes sociais muito inflamadas, né? E bastava deixar de seguir algumas empresas e não aí promover também uma série de outras ações que, para combater o desrespeito, também são desrespeitosas. Mas, justamente, eu acho que esse tema é extremamente importante para a gente pensar, né? Porque quanto mais a gente avança com o uso de ferramentas digitais, né? Quanto mais a gente avança com o compartilhamento de informações, e isso, né, hoje, quantas empresas estão em todas as redes, né? Então, a empresa está no Instagram, a empresa está no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Então, eu tenho um avanço do compartilhamento de informações quase real time, né? Então, aconteceu, eu já estou compartilhando. Aconteceu um treinamento com funcionários, eu estou compartilhando. Então, quanto mais esse comprometimento em transparência nessas informações, mais pode haver um comprometimento, né, de você ter uma atuação que não parece ética e que desagrade ali aquilo que os seus stakeholders estão buscando. Então, você acaba quebrando a confiança de clientes, usuários e consumidores, né? Quando nós pensamos justamente nessa questão da ética digital, existe uma consultoria que é a Gartner, a consultoria americana, que ela vem definir a ética digital como justamente esse sistema de valores e princípios adotados por uma empresa na condução das suas interações digitais entre pessoas, empresas e coisas. Então, a forma como eu faço essa interação digital, ela é muito importante, porque eu preciso ter certeza de que aquilo que eu estou comunicando é justamente aquilo que eu estou fazendo na prática. E hoje nós temos mais ferramentas, né, para cobrar a atuação dessas empresas, para saber se aquilo que está no site realmente é colocado em prática. E uma coisa que você fala bastante também, que eu acho muito legal, é o seguinte, né? Não adianta a gente ficar, porque como eu acho que a gente estava lá na fase bem inicial da ética lá, a gente sempre voltava e mirava para organizações públicas e tudo mais. E você já falou em diversos momentos que não adianta a gente se preocupar só na ética com relação a organizações públicas. A ética ela é composta, ela é formada pela sociedade como um todo. Se a sociedade como um todo, se o mercado não é ético, se os atores sociais ele não são éticos, a gente não tem uma sociedade ética, e aí do que adianta você ficar cobrando ética de organizações públicas, né? Não, com certeza, né? Então, eu preciso, nesse cenário, olhar tanto para a iniciativa privada, quanto para a iniciativa pública, quanto para a própria sociedade. Então, quando a gente fala de ética digital, e eu usei esse exemplo agora, até quando você trouxe o tema do cancelamento, é uma ética de todos, né? Não é uma ética de um e não é uma ética minha. E é esse convite que eu faço para a gente refletir nessas questões que vão além de um ator somente. Então, o setor público não está fazendo a parte dele. Eu, enquanto cidadão, eu estou fazendo a minha parte, né? A empresa mira também, aponta o dedo para o setor público. O setor público não está dando recursos e tudo mais. Eu, enquanto empresa, eu estou fazendo a minha parte, então não tem como a gente falar, Gustavo, e é muito importante que a gente pense nisso, numa ética isolada, num sistema de integridade em que só um desses atores esteja fazendo a coisa certa. Nós nunca vamos sair, né, de uma discussão de um ambiente de integridade nos negócios e na atuação, né, da sociedade, na atuação das empresas, se esses três atores, se
setor público, setor privado e sociedade não estiverem agindo da forma correta. Não dá para ficar aquele jogo de empurra, né, de um mirando para o outro, jogando a responsabilidade no outro. Nós precisamos, sim, olhar para a nossa própria atuação e passarmos a agir e colaborarmos também para que tenha um sistema de integridade pública no seu sentido mais amplo, ou seja, todos, né, agindo dessa forma. Nesse quebra-cabeça todo da ética digital, aonde que o compliance entraria? O compliance é uma ferramenta muito importante, Gustavo, porque ele vai garantir, né, a conformidade. Eu acho que a palavra, quando a gente pensa no compliance, a palavra já traz essa ideia de conformidade. Então, aquilo que é conforme, ele precisa, né, estar adequado a determinados padrões. Então, vamos lá, falamos que é muito importante que uma empresa, ao se posicionar, né, nas redes sociais, ao se posicionar sobre as suas iniciativas, o seu programa de sustentabilidade empresarial, aquilo esteja conforme com as práticas, né? Porque senão eu vou ter um posicionamento de transparência que, na verdade, ele está sendo criado, porque a minha conduta do dia a dia não está adequada. Então, o compliance ele vai ajudar a gente checar a conformidade disso. Eu estou agindo conforme as minhas diretrizes internas, eu estou agindo conforme, né, a minha governança, eu estou agindo conforme as leis. Então, o compliance ele vai ajudar nessas ferramentas de que os gestores eles atuem em conformidade com a lei e com as suas diretrizes internas. E que a organização ela também se posicione no sentido de não haver um greenwashing, por exemplo, que é uma expressão que está na moda, né? Então, assim, eu digo que eu sou verde, que eu tenho uma preocupação ambiental, mas, na verdade, eu não tenho toda essa preocupação, é mais uma propaganda, para que não haja, por exemplo, né, uma falsa imagem de uma empresa preocupada com proteção de dados pessoais, mas ela coleta sem autorização ou ela está usando esses dados para uma finalidade diversa daquela que ela coletou. Então, o compliance vai ser essa importante ferramenta para garantir internamente que o posicionamento dessa empresa, que a forma como ela está atuando esteja conforme, né, com suas diretrizes internas. E quais outras ferramentas que a gente pode utilizar para que as empresas podem utilizar, principalmente, né, para essa expansão e implementação de uma ética digital? O que pode ser feito pelas empresas? É muito legal essa pergunta, porque ela vai, além de usar as ferramentas do compliance, que podem ajudar ela entender essa conformidade, né? Eu gosto muito de empresas que têm uma participação de ouvir, por exemplo, seus clientes e consumidores. Então, o que eles esperam deste posicionamento? Eu acho que como as empresas, elas têm essa função social hoje, e nós falamos sobre isso, né, de ditar determinados padrões aí da sociedade, CEOs, influencers e tudo mais, a empresa ela pode consultar seus clientes, seus consumidores, né, sobre o posicionamento, trabalhar com seus colaboradores no sentido de pesquisas internas. Eu gosto muito de ferramentas de recursos humanos, né, pesquisas internas de clima organizacional, que mostrem ali como que essa empresa deveria atuar, né? E eu acho que uma ferramenta muito importante que a gente não pode deixar de falar sobre ela e que agora com a pandemia isso tudo voltou a ser discutido, porque não é novo, já vinha sido discutido faz tempo, é justamente aí as diretrizes ESG, né, do ASG, aportuguesado, ambiental, social e governança, e esses pilares de direcionamento dos negócios. Então, como eu concentro as minhas ações enquanto empresa com um viés de proteção ambiental e preocupação ambiental, como eu concentro as minhas atividades e direciono o meu negócio para um viés social,
Então, tanto as ações que eu faço em prol dos meus colaboradores, quanto as ações que eu faço em prol da comunidade ali que eu estou inserido, e esse viés de governança, então, uma definição clara de papéis e responsabilidades. Tá? Então, é muito importante que a gente reflita sobre esse tripé ASG nas organizações para que ela possa se comportar, né, digitalmente de uma forma adequada àquilo que é esperado dela enquanto empresa, daquilo que é esperado dela pelos seus stakeholders. Por onde que essas empresas, você citou aí vários, né, vários nortes para elas buscarem, porque às vezes a gente corre um risco de, quando a gente está discutindo ética, de tornar uma discussão muito subjetiva, assim, né, e mais abstrata, porque a gente não tem os valores ali expressos, as coisas todas bem definidas. Olha, você violou tal e tal regra, né, do código de ética. Não tem muito isso, né? Claro que as empresas que já possuem isso, esse tipo de documento, fica mais fácil, mas para começar a dar o primeiro passo realmente é uma necessidade agora nessa nova realidade. A gente precisa estar alinhados, e aí entra tudo isso que a gente falou até agora, né? Entra não só a empresa como figura, razão social e como pessoa jurídica, como também vários outros colaboradores que estão ali mais no front, né? Como que a empresa ela consegue se organizar para começar a dar um norte sobre a ética digital? É importante, Gustavo, que ela se organize no sentido de pensar, né, o que é exigido por lei ou obrigatório. Então, o que eu vou ter como políticas, regulamentações, quais são as leis que eu tenho que cumprir? Lembrando que existem empresas que estão dentro de setores mais regulados do que outras, então tem mais leis que disciplinam a sua atuação, né? Checar a questão da privacidade e segurança das informações, agora todas as empresas instadas aí a fazer isso em virtude da LGPD, né? E aquilo que eu preciso informar por obrigação legal e seguir padrões regulatórios. Então, as empresas listadas, por exemplo, ela tem que ter lá um rol de informações que ela tem que prestar para o mercado. Então, eu preciso checar aquilo que é obrigatório por lei. Depois, eu posso checar aquilo que é possibilitado eu fazer pelas tecnologias digitais. Então, por exemplo, eu vou checar o que eu posso, né, ter de ferramentas de inteligência artificial, que eu posso usar aí relatórios e disponibilizar informações, né, que são possibilitadas pelas novas tecnologias, ter essas informações disponíveis para mais pessoas, né? Depois eu posso passar por um terceiro questionamento: o que é moralmente desejável? O que a sociedade, o que meus stakeholders esperariam que eu informasse? Tá? Então, todos esses temas, quais são as ações que eu pratico de responsabilidade social, de diversidade? Ou seja, eu vou além daquilo que me é exigido por lei, né? E justamente naquela discussão que nós trouxemos, naquele primeiro ponto que nós trouxemos hoje, eu vou atender aos valores, né, morais, eu vou atender aquilo que a sociedade espera. E checar também o que tem acessibilidade, quais são as ferramentas que possibilitam, né, o acesso, por exemplo, audiovisual para pessoas com deficiência. Tá? Então, esses passos, eles são importantes para como que a empresa ela vai se posicionar e qual é a transparência de informações que ela vai trazer. Ótimo, maravilha. E aí, aproveitando que você falou um pouco de legislação, a gente tem aqui no Brasil duas bases legais que eu queria que você falasse a sua visão sobre elas, que é a Lei de Acesso à Informação, dentro desse cenário da ética, e a própria LGPD que você mencionou. A gente avançou com essas legislações ou não? Ela acabou que são mais leis que você acha que não... A LGPD não tem como, né? Pegar, ela vai pegar de alguma forma, mas a Lei de Acesso à Informação, mais especificamente, qual que é a sua visão? Eu gosto muito desse tema, Gustavo, porque eu acho que falta uma consciência cidadã com relação à lei de acesso à informação. Eu vejo, né, quando nós transportamos tudo isso que a gente falou, da transparência do setor privado
para o setor público, né, eu vejo que o setor público já vem fazendo o seu papel. Então, existe uma cobrança com relação à publicação dessas informações, tá? E existem muitas iniciativas, muitas boas iniciativas, né, dos portais de transparência públicos com a transparência ativa, ou seja, aquilo que eles são obrigados já a disponibilizar. E muitos vão além, né, disponibilizam até mais informações. Mas falta essa consciência do cidadão de acessar, de buscar essas informações, né? A gente vê uma concentração muito grande do uso dos portais da transparência pelos meios jornalísticos, e o cidadão pouco busca essas informações. Até comento com você que nas minhas falas para alunos, para palestras, eu tenho incentivado as pessoas, né, a buscar essas informações, porque quando eu pergunto geralmente, né, quem já acessou o portal de transparência do seu município? Pouquíssimos levantam a mão. Então, alguém que trabalha em ouvidoria, alguém que trabalha no setor público, que está mais familiarizado. Então, falta essa consciência cidadã de que as pessoas têm direito, inclusive, né, pela transparência passiva, ou seja, busquei a informação não está lá, eu tenho o direito de solicitar. Então, quando nós nos conscientizarmos para fazer mais esse exercício de busca dessas informações, a gente faz uma pressão maior e cada vez mais a gente tem, né, o setor público trabalhando para dar transparência a essas informações. Então, a gente precisa trabalhar e essa ferramenta que você está disponibilizando, de trazer esse tema tão importante para esse podcast, é uma das formas da gente conscientizar a população a fazer esse trabalho. E o que mais que a gente pode fazer, assim, para dar um passo adiante, para tornar a coisa ainda mais acessível, né, para as pessoas se despertarem? Porque isso que você falou é a realidade mesmo. Quantas pessoas já entraram, né, nesses portais, já solicitaram algum tipo de informação que não estava lá? É só jornalista mesmo, basicamente. Como que a gente faz para quebrar essa cultura nossa? Com certeza, eu acho que para quebrar essa cultura nossa, Gustavo, é um olhar, né, que eu vou fazer esse convite, eu tenho feito esse convite, é um olhar para a seguinte situação: antes de ser um profissional, antes de ser um político, antes de sermos um ator, uma atriz, um professor, qualquer que seja a nossa função, nós somos cidadãos. Tá? Então, nós somos sujeitos de direitos e de deveres. Né? E a gente tem falado muito de direitos e pouco de exercício de deveres. Né? Então, eu tenho convidado muito a gente refletir sobre isso, porque eu brinco que nós muitas vezes atuamos como ativistas de sofá. Né? A gente senta no sofá de casa, chega o horário do jornal e a gente reclama de uma coisa e de outra, mas nós não usamos as ferramentas que são dadas. Ah, Roberta, isso é um pouco tópico, né? Mas nós precisamos começar, porque se nós não nos engajamos, né, para fazer esse exercício do direito que temos, de acessar as informações, de checar, por exemplo, Gustavo, reuniões que possam ocorrer, convidando a sociedade civil para interagir, o próprio município, às vezes, faz esse convite e pouquíssimas pessoas vão. Eu fico impressionada com isso. A gente precisa exercitar mais esse dever cidadão que a gente tem. Eu sei que é um pouco desafiador, pode ser que muitas vezes a gente não acredite, né, que vai ser possível mudar, mas se nós não começarmos, né, esse processo ele não vai acontecer nunca. Então, a gente precisa começar a exercitar esse lado de atuarmos mais enquanto cidadãos, independentemente da profissão que a gente está, independentemente do segmento para o qual a gente trabalha. Não, assina embaixo. Eu lembrei até de uma música do Skank, não sei se você sabe qual que é, chama Indignação. A letra dela fala assim: a nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa a janela de nossas casas. É basicamente isso, né? A gente fica indignado e é isso aí, morremos com essa indignação, não fazemos nada, né? E não fazemos nada. Excelente. Muito bom. E a LGPD? Como que tá a sua percepção sobre a LGPD? Olha, Gustavo, tem muita gente ainda confusa, né, com relação a isso. Realmente, como você falou, é uma lei que veio para pegar, porque não fazia sentido nós não participarmos dessa discussão, né? Então, o Brasil já estava ficando para trás em países que já estavam mais amadurecidos
com esses temas, né? Não faz sentido, por exemplo, nós nos preocuparmos lá no passado, e houve um movimento das empresas, né, para se preocupar com código de conduta, com como eu interajo com o setor público, e não se preocupar como a gente protege as informações das pessoas. Então, não fazia sentido nós não evoluirmos para isso. Então, quando a gente passa a olhar esse cenário de conformidade, de respeito, né, isso é um tema de dignidade. Então, como eu protejo as informações daquelas pessoas e como eu vou trabalhar internamente, né, para armazenar isso, vedando aí o uso indiscriminado e respeitando a privacidade legal, não tem como falar de uma empresa ética e responsável sem tratar dessa agenda. Então, acredito que é um tema que ainda leva um tempo para a gente criar essa cultura, é uma mudança de paradigma. O que está acontecendo com a LGPD é exatamente as mesmas discussões que nós tivemos no passado com relação ao compliance, era uma nova forma, né, de fazer negócios, porque a resposta que a gente ouvia era, mas todo mundo faz assim, mas sempre foi assim. Mas é assim que se faz. Então, a gente tem ouvido agora quem está se adequando ao LGPD e tem a dificuldade de trabalhar com áreas de marketing, né, recursos humanos, áreas que coletam muitos dados. Então, mas nossa, como eu vou fazer agora? Não, nós vamos encontrar uma forma, né, de fazer. Então, é um processo de educação corporativa e de mudança cultural. Já vejo avanços, já vejo muitas empresas preocupadas com essa agenda. Eu acho que falta um pouco mais de educação, educar um pouco o consumidor, né, e educar um pouco as empresas com relação a esse tema. E muitas pessoas que, né, não se prepararam no tempo ou não se aprofundaram direito, estavam já com o pé atrás e às vezes criticando sem nem se aprofundar, achando, poxa, mas vem uma lei que vai LGPD, não vai proibir de fazer tudo, não vou poder mais pegar nada. Não é assim. A gente só está agora regulamentando como você vai poder pegar e quais são os limites de você tratar determinados dados, agir de determinada forma, né? Muito pelo contrário, essa é a educação que o Estado está querendo dar pra gente. Ó, do jeito que tá, não tá dando certo. A gente precisa seguir uma tendência mundial e tem que acompanhar, porque agora, né, os países e as relações são cada vez mais globais, de que a gente precisa ter parâmetros e limites para fazer esse tipo de coisa. Então, é ao contrário, não é que não pode. Pode, mas tem o jeito certo de fazer, né? Com certeza, por isso que eu disse que é um pouco do que o próprio compliance nos desafiou a pensar lá atrás, né? Então, como que eu disciplino a minha forma, a minha atuação comercial para atuar diante de algumas regras de conduta. Da mesma forma aqui. Então, como eu disciplino o uso de dados que meu negócio precisa, mas dentro de algumas regras específicas. E o que você vê aí já no cenário mais global de ética, falando de ética digital mesmo, saindo um pouco aí da LGPD, mas o que você já vê de oportunidade de mercado para quem já atua ou pretende atuar relacionado a esses temas? O mercado ele é muito favorável, Gustavo. Eu vejo, né, alguns profissionais de compliance mudando, sendo recolocados. Então, houve uma preocupação lá no passado, né, começo da pandemia, uma preocupação muito grande que com a pandemia ia haver um desemprego na área de compliance e a gente percebeu que foi o contrário. Então, a área de compliance ela foi muito instada a auxiliar, a ajudar, lembrando que a própria adequação dos procedimentos da empresa para a pandemia foi feito muitas vezes pela área de compliance, porque eu precisava atender, né, regulamentos, conformidade legal. Então, ela vem sendo muito parceira de negócios. Então, quem quer trabalhar nesse campo da ética como um todo, do compliance como um todo, ou especificamente, né, de auxiliar as empresas com relação a esse estabelecimento da ética digital, existe um campo de trabalho muito legal. A gente precisa lembrar que cada vez mais as empresas estão conectadas. Então, hoje, se você pensar no universo, né, nós somos cerca de 95% de pequenas e médias empresas no Brasil. Então, a grande massa é de pequenas e médias empresas. Se você lembrar que a menor empresa possível que você possa imaginar, né, um fornecedor de marmitex,
talvez um empreendedor individual, um consultor individual, um professor de língua estrangeira que trabalha com um computador de casa, ele tem um computador, ele tem um posicionamento, ele precisa divulgar a forma de atuação dele. Então, a gente está com os negócios amplamente conectados e as pessoas precisam muito da ferramenta de comunicação. Lembremos quanto que muitas empresas cresceram na pandemia, empresas de educação digital, empresas de entregas, empresas de e-commerce, porque as pessoas não podiam sair de casa e passaram a consumir na internet. Então, tem um vasto campo de trabalho, né? Um lado muito interessante que eu convido aí estudantes e quem quer se preparar é combinação desse conhecimento de tecnologia com o conhecimento jurídico, né? E conhecer um pouco de compliance, são ferramentas que ajudam muito, porque a própria LGPD, né, Gustavo, ela é uma atuação multidisciplinar. E esse profissional que ele tem esta combinação do conhecimento tecnológico com o conhecimento jurídico, ele está à frente de muitos, né? Porque ele tem acesso aí a duas áreas muito importantes para você colocar essa adequação em prática dentro das empresas. E sem contar que é uma coisa que o setor público vai exigir cada vez mais, né? Então, você ainda tem isso. O setor público exigindo cada vez mais, as empresas vão ter que se adequar cada vez mais e vai só abrindo mais espaço de mercado. Com certeza, porque cada vez mais as empresas elas vão precisar passar por essa transformação digital, né? Quer por o controle de todo o acesso à informação. A gente está falando de uma adequação a uma lei, né, a LGPD, por exemplo, que exige todo um instrumental. Né? As empresas, elas precisam ter um controle, por exemplo, dos dados que elas coletam, onde eles estão armazenados, com quem que eles foram compartilhados, quem autorizou, e eu preciso manter por um tempo específico. Eu preciso de uma ferramenta tecnológica que me ajude nisso. Então, você tem um campo de trabalho aí que é importante e necessário para as empresas. E cada vez mais, né, tudo que a gente faz, ele é conectado. Então, hoje, se você pensar nos serviços de contabilidade, quantas ferramentas já são totalmente digitalizadas? Então, essa conexão privado com o público, ela já é uma conexão que é feita de forma totalmente digital. Até você me trouxe, né, a lembrança de um exemplo, né, para compartilhar com vocês. A Estônia, por exemplo, é considerado o país mais digital do mundo. E ela chegou num nível sem precedentes, né, de transparência da governança. Então, ela trouxe economia das horas de trabalho das pessoas, né? E ela se tornou também, por ser altamente digitalizada, ou seja, é fácil do cidadão e dos empresários obterem informações e transitarem, né, com toda a parte regulatória do governo. Então, o governo passou a criar esses serviços ouvindo justamente os cidadãos e fazendo com essa sociedade ela se tornasse mais interconectada e mais fortalecida, né? E desde a concepção, já pensando na segurança dos dados pessoais. Eles criaram, por exemplo, o iVoting. Eles criaram uma votação pela internet desde 2005. Olha, a gente está em 2021 e os caras já estão avançados nesse sentido, permitindo os eleitores votarem de qualquer computador conectado à internet em qualquer lugar do mundo. E desde 2000, eles têm uma declaração fiscal eletrônica que demora em média 3 minutos e é utilizado por 98% dos contribuintes. Tá? Então, você vê que quanto mais você avança, lógico, a gente vai ter problemas de segurança e cada vez mais a gente avança, né, as possibilidades e avança também nos mecanismos de proteção e de segurança. A gente precisa evoluir muito na discussão do blockchain, justamente para isso, né? Mas quanto mais eu avanço, mais eu dou agilidade. Se eu dou agilidade, eu me torno mais competitivo, eu me torno um governo menos burocrático, mais atrativo para as empresas e eu transmito mais confiança para os cidadãos, né?
Eu ouvi até, você citou aí o caso da Estônia, na época, algumas pessoas até criticando, falaram, porque é marketing, é só marketing, eles estão querendo, porque acho que você poderia se tornar um cidadão, qualquer um acho que pode se tornar um cidadão da Estônia e pode abrir uma empresa na Estônia, enfim, é muito simples de se fazer, o processo é todo eletrônico, uma coisa muito rápida, e aí as pessoas criticando, né, que era só um golpe de marketing e tal. Bom, eu não sei se está funcionando assim, mas pelo tanto de iniciativa e desde 2005 eles já estão com coisas que a gente até hoje não tem, em 2021, mesmo com a pandemia, a gente não conseguiu alcançar, é sinal de que a coisa está funcionando, né? Você tem mais informações assim desse case de realmente passou aquela questão do marketing e o país está se desenvolvendo e realmente se tornando uma referência mundial nessa questão? Não, com certeza, tanto que eles estão, né, ranqueados justamente como aí o mais digital do mundo. E hoje, se você analisa, né, olha que legal. Então, eles investiram nisso lá no passado. E nem imaginavam que a gente teria uma pandemia e que as pessoas poderiam trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Então, ontem eu fiz um trabalho com uma pessoa que estava no México e falando comigo no computador e trabalhando normalmente, como se estivéssemos todos no escritório. Então, o que leva, por exemplo, a um empreendedor e abrir a empresa lá na Estônia? Custos de operação, menos burocracia, porque ele liga o computador dele lá e ele pode trabalhar de qualquer parte. Então, hoje a gente tem esses fenômenos de países que vão acabar sim se tornando mais atrativos, e ele tem uma receita de impostos que talvez seja menor do que o país que eu estou atualmente. Por quê? Porque ele conseguiu trazer eficiência operacional. Então, ele consegue ter uma redução de imposto porque ele é mais eficiente. Né? E aí eu atraio mais pessoas, principalmente com essa facilidade que a gente tem hoje de trabalhar de qualquer parte do mundo. Maravilha, sensacional. E se você tivesse que pensar assim, bom, Brasil, né? Vamos pegar os casos extremos aí, a Estônia e a situação atual do Brasil. Qual que seria a nossa prioridade zero? Falar, Brasil, a gente precisa avançar na questão da ética, temos que começar a trabalhar nisso aqui. O que seria que você elegeria? Gustavo, vou te responder o que eu tenho respondido há anos na minha vida, que eu acho que é o problema fundamental que a gente tem que endereçar. A gente precisa trabalhar em educação. Então, só com um investimento muito pesado em educação é que a gente consegue, né, trabalhar com todos esses temas. Nós temos um país de dimensões continentais, né? Caberiam vários países. A gente está falando da Estônia, tá? Mas quem estiver ouvindo a gente pode passar assim, um país tão pequeno, né? Nós temos um país gigantesco, com problemas, né? Com regiões tão diferentes, com culturas diferentes e com desafios muito grandes, né? Mas quando a gente faz um esforço coletivo e a gente investe numa educação de qualidade, em que todas as pessoas possam ter acesso às mesmas oportunidades, você faz uma evolução. Né? Então, a partir do momento que a gente fala da ética, então, uma pessoa que ela recebe uma educação voltada para essas reflexões. Então, nós de fato investimos numa educação de qualidade em que eu desafio as pessoas a pensarem não só no exercício do direito delas, mas também no exercício dos seus deveres, eu evoluo enquanto país. Então, se eu pudesse, né, eu tenho esse grande sonho, eu sou filha de professor e irmã de professoras, hoje eu me dedico também a algumas aulas, e eu tenho esse grande sonho de nós fazermos essa revolução que nós precisamos no nosso país através da educação, porque daí a discussão ética fica mais fácil, pessoas mais preparadas, pessoas desafiadas a refletirem, né, em dilemas éticos, em refletirem em situações que são desafiadoras com relação à conduta, ao comportamento humano. Então, acho que a resposta é sempre a educação. Ótimo. E a gente agora cada vez mais se comunicando no meio digital, e a tendência é aumentar cada vez mais, né? A gente compartilhar cada vez mais informação.
E a gente tem algumas consequências disso também, né? A gente tem visto cada vez mais fake news e essas coisas que até pouco tempo atrás a gente não tinha muito, não era uma preocupação grande, era, né, não tinha muito, nosso radar ainda não pegava esse tipo de situação. E hoje a gente tem esse número crescente cada vez mais, principalmente com essa questão da pandemia, né? Aí entra questões, começa a politizar, aí entra a vacina, não vacina, o vírus vai, lá no começo da pandemia, muitas pessoas, o vírus não vai ficar no Brasil porque o Brasil é mais quente, é isso. Aí começa as fake news, os arquivos de WhatsApp, as imagens de WhatsApp falando que o médico tal falou isso, fulano falou aquilo, e a gente tem uma desinformação geral em razão disso. E isso também esbarra muito na ética, né? Como que a gente consegue tornar esse ambiente digital com relação a essas questões de notícias e trocas de mensagens mais ético também? Já que você tocou aí nesse ponto da educação, você vai me retornar lá para a educação e falar que é um problema que a gente precisa de voltar na educação mesmo ou não? Não, com certeza. Eu acho que a própria sociedade mais digitalizada, ela também é mais inclusiva no sentido da educação. Então, nós vimos acontecer, por exemplo, durante a pandemia, fenômenos de pessoas que jamais teriam oportunidade de fazer um curso e elas conseguiram cursar isso porque porque aquela universidade que só fazia aquilo de forma presencial, ela conseguiu disponibilizar isso de forma online, de baixo custo, tira-me o custo de viagem e tudo mais. Então, a gente sabe que a sociedade altamente informatizada e esse compartilhamento de informações, ele é altamente rico para a expansão, inclusive, da educação. São ferramentas que auxiliam. Mas nós temos o risco, né, das fake news, como a gente tem visto, não é um fenômeno isolado do Brasil, é um fenômeno mundial. Por quê? Porque as informações circulam de forma muito rápida, hoje é muito fácil compartilhar, e a gente tem esse compartilhamento aí, muitas vezes, sem checar a origem, sem fazer um duplo cheque aí se a informação é verdadeira. Então, eu acredito que a gente tem ferramentas para isso. E parte daquele exercício que eu convidei a gente fazer com relação à nossa cidadania. Então, assim, o que eu estou contribuindo em compartilhando aquela informação que eu não sei a origem? O que me custa, né? O dedinho é tão rápido para dar encaminhar lá no WhatsApp, né? Mas o que me custa checar no Google antes? Porque tem muitos sites que já combatem a fake news e você consegue checar se a informação é verdadeira ou não. Então, eu preciso, acho que, parar e fazer essa pergunta, esse questionamento, né? Devo compartilhar isso? Devo alimentar essa informação que eu não sei a origem? E a gente poderia ter evitado grandes, né, situações às vezes ofensivas, que vão compartilhando histórias sobre pessoas, né, e que não deveriam ter sido compartilhadas. Então, a gente acaba compactuando com isso de alguma forma. Então, assim, mas não fui eu que criei a situação. Nossa, mas eu ajudei a compartilhar. Então, acho que fica esse convite para a gente refletir, né? Tem grupos de WhatsApp de família, de amigo. Fica aquele convite para a gente refletir no nosso papel de disseminador disso. Então, assim, apesar de eu não ter criado aquela mentira, talvez seja eu a compartilhar. E será que não seria legal eu educar a minha família, educar meus filhos, que hoje, né, as crianças já estão usando a rede social também e fazendo esses compartilhamentos? Fala assim, você tem certeza, né, de quem que você recebeu essa informação? E a gente exercer o nosso papel. É fundamental. Lembrando que alguém é vítima disso, mas pode ser você no futuro também, e eu acho que quando atinge a gente, ninguém gosta. Então, vamos atuar aí, né? O que a gente não quer que seja feito para a gente, que não seja feito para o outro também. Ótimo, Roberta. Para a gente já ir caminhando aqui então pro final do episódio, eu vou te fazer algumas perguntas rápidas e as respostas não necessariamente têm que ser rápidas, mas qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser dica de vida, dica profissional, o que você quiser compartilhar com a gente. Nossa, olha que legal, hein? Essa você pegou de surpresa, hein, Gustavo? Vamos lá. Sabe que eu me lembrei, uma vez eu estava trabalhando até tarde, né? E eu tinha assumido uma função adicional no meu trabalho, né?
Porque sua agenda já é bem tranquila, né? Então, nada melhor do que pegar mais um trabalhinho. Mais um trabalho. Mas eu já cuidava de jurídica e compliance e eu tive que reportar por um período o RH, né? Essa função de recursos humanos, porque o nosso diretor da época tinha saído e a empresa tinha decidido trazer um diretor expatriado e demoraria um tempo para que ele pudesse chegar. Eu estava trabalhando à tarde e uma diretora financeira, uma pessoa com quem eu aprendi muito na minha vida, ela passou na minha sala, nossa, você ainda aqui? Eu falei, tenho muita coisa para fazer e tal. E ela falou, você deveria ter pensado em aceitar ou não. Eu falei, mas eu estou aprendendo com essa oportunidade, né? E ela falou, você me respondeu aquilo que eu ia te falar, né? Quando que você decide entre pegar algo adicional ou não, né? No seu dia a dia. Então, que não vai te dar um aumento salarial, por exemplo, né? Quando o ganho você vai levar para a vida. Então, existem determinadas situações, isso me ensinou muito, né? Existem determinadas situações que o ganho não é financeiro imediato, né? Mas é uma situação que você tem um aprendizado que ninguém vai tirar de você. E lá na frente, né, quando você se vê em determinadas situações que você sabe lidar com aquilo, você fala, nossa, por quê? Porque eu passei por aquela situação e eu aprendi com isso. Então, esse foi um dos ricos aprendizados que eu tive na minha vida. Muito legal. E o que significa sucesso para você? Sucesso significa você acordar pela manhã e você tá de bem com você mesmo e com aquilo que você faz. Eu acho que hoje em dia tem muitas pessoas que confundem, né? E acham que sucesso é ter 1000 seguidores e sucesso é ter uma conta bancária farta, mas eu acredito que sucesso é quando você acorda pela manhã e você tá de bem com você mesmo e você entrega para o mundo aquilo que você gosta e aquilo que te dá prazer. E para quem ficou interessado sobre ética digital, tem algum material que você recomendaria? Algum livro, algum curso, algum site? O que você poderia compartilhar para essas pessoas buscarem mais conhecimento? É um tema um tanto quanto novo, Gustavo. Existem, né? Eu acho que o próprio site dessa consultoria americana Gartner é bem interessante. Ele tem bastante reflexões sobre isso. Recomendo as pessoas também a buscarem, né? Mais informações sobre as tendências ESG, porque para que eu informe, eu preciso informar de forma adequada. Então, existem já literaturas sobre isso, e eu também recomendo aí estar antenado e acompanhando as discussões da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai vir com uma série de novas diretrizes até para esclarecer as dúvidas que forem surgindo aí com relação à aplicação da lei. E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Super fácil, só googar lá, Roberta Codinhoto, vai me achar no LinkedIn, eu estou sempre no LinkedIn compartilhando algumas coisas, uso o Instagram também, podem me acompanhar, mandar dicas aí de temas para a gente trazer para as redes sociais e debater, vai ser um prazer. Ótimo, Roberta, mais uma vez então, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Muito obrigada pelo convite. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.